Propósito. Essa palavra tem te trazido leveza, inspiração, energia, motivação para seguir a sua vida? Ou tem te trazido frustração, angústia, até mesmo uma irritabilidade, um nervosismo e, enfim, até mesmo uma indignação? Muita gente tá falando esse negócio, isso é propósito, mas acho que não é bem assim. Eu confesso que eu tenho ficado surpresa com tantas pessoas que têm alegado que esse assunto propósito, né, tem tirado a paz delas. Elas têm perdido a paz, literalmente, de ficar dias e dias pensando qual que será que é meu propósito, e enquanto eu não descobrir meu propósito, eu não vou ser feliz, não vou ser completa, e acabar se frustrando na vida de fato por causa de não descobrir esse tal do propósito. Antes de mais nada, eu quero te pedir, te convidar para você deixar aqui nos comentários, antes de mais nada, para mim saber um pouco sobre o público que está assistindo esse vídeo, se você tem uma visão positiva ou negativa dessa palavra, se isso está te trazendo sentimentos positivos de alívio, enfim, de energia mesmo, ou o contrário. E eu espero que esse seja um vídeo que vai aliviar a sua visão e isso não vai mais ser um fardo para você. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero deixar claro que esse é um vídeo especial para mudança de mentalidade. Então não é um vídeo de conteúdo rápidos, como um Reels, TikTok, rapidinho, só informativo, tá? É um vídeo específico para a gente abordar um assunto com uma intensidade maior, para nós alcançarmos uma profundidade também muito maior na nossa mente. Então, quanto menos a gente fala, quanto mais rapidinho, mais superficial a gente vai alcançar essa mudança de mentalidade. E quanto mais intenso, mais profundo, maior também será a mudança dessa mentalidade. Então eu te convido a sentar, colocar esse vídeo no fundo enquanto você estiver lavando uma louça ou alguma coisa assim, pra gente realmente ter um momento de qualidade juntas e mudar a nossa mentalidade. Se você não me conhece, meu nome é Caroline Codonho, eu sou mentora de inteligência emocional, estou sempre falando... Vou tirar essa bala aqui que não dá pra ficar falando em vídeo com bala na boca. Me ajuda a concentrar mais. É muito deselegante. E meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E se você é novo por aqui, meu nome é Caroline Codonho, eu sou mentora de inteligência emocional para mulheres. E se você gosta de assuntos como de inteligência emocional, né, de desenvolvimento pessoal, comportamento humano, e, enfim, reflexões da vida, mudança de mentalidade, de visão para de fato ter uma vida mais leve, então seja muito bem-vindo. Esse canal é para você. Tá? Uma frase, inclusive, na capa do meu canal, que é exatamente: a vida não vai ficar mais fácil, então é você que tem que ficar mais forte. Ter uma vida mais leve não é necessariamente, né, saber que as coisas vão ficar mais fáceis, mas é de fato a gente se tornando mais forte. Os grandes fardos vão ficando mais leves de ser carregados. E eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês, porque o óbvio precisa ser dito, né? A verdade é que a gente está perdendo a noção da realidade. Então a gente precisa sim enfatizar coisas que eram para ser tão simples, mas têm se tornado coisas tão complexas. Então é como uma academia. Vamos lá para uma analogia maravilhosa aqui para a gente entender. É como uma academia, você começa a fazer, você é sedentário, por exemplo, nunca fez nenhum tipo de exercício, então qualquer pezinho que você pegar vai ser muito pesado, certo? Vai dar ali uma dor muscular. Só que com o tempo você vai ficando mais forte, e aquele pezinho já não vai fazer nem costinha, como se diz, né? Vai ser muito leve e você vai precisar aumentar a dose, vai precisar aumentar o peso, porque aquele já está leve, aquele já não está mais fazendo força, né? Já está leve de fato, sendo que no começo era sim um peso para você. Então a vida é assim, a gente ficando mais forte, os grandes pesos da vida, coisas que eram o fim do mundo, agora vão se tornando coisas mais leves, e enfim, né, não vai nos controlando, a gente que vai tomando o controle da situação. Mas esse vídeo é um vídeo especial para falar sobre propósito, que infelizmente é um tema maravilhoso, que tem se tornado um peso para muitas pessoas, e eu me assustei, porque não foi o meu caso. Foi algo que, assim, acho que eu sempre tive clareza sobre isso, sabe? Mas eu tive uma certa estranheza, sim, confesso, admito pra vocês, quando eu comecei a ver várias pessoas falando sobre isso com desgosto, sabe? Um desgosto mesmo. Não, esse negócio de propósito, estão falando muito de propósito, mas não é bem assim também não, sabe? Acho que isso aí é muito, sabe, história da carochinha e pra querer ficar vendendo coisa. E eu fiquei muito triste,
porque não é bem assim, sabe? Às vezes por uma falta de clareza mesmo, de comunicação, ou o que quer que seja, coisas boas estão se tornando ruins, e coisas ruins estão se tornando boas, entre aspas, só por uma questão de narrativa. Então, propósito, que era para ser algo tão bom, sabe? Trazer de fato uma energia, uma motivação para a gente seguir a nossa vida enfrentando, né, as nossas dificuldades, tem se tornado exatamente a dificuldade de muitos. Tem se tornado um fardo. E era algo para ser o contrário, era algo para aliviar os nossos fardos. E nesse vídeo eu espero te ajudar a ter clareza, de fato, sobre o seu propósito na Terra, que não é um propósito daquela coisa que se não for esse, não. Eu quero, de fato, abrir a sua mente sobre esse assunto, te trazer leveza e clareza sobre esse assunto. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é propósito, né? Propósito, a gente às vezes até usa de brincadeira, né? Ah, vou fazer só de propósito também, né? Como se fosse fazer só de raiva. Mas, de fato, é fazer algo com uma intenção, né? Ter um propósito específico em algo que a gente vai fazer. No meu caso, hoje eu já coloco um propósito em tudo que eu vou fazer, até coisas simples, porque eu entendi que, de fato, tudo tem sim um propósito na nossa vida, até mesmo arrumar a cama, que foi algo que eu acabei de falar nos meus stories lá no Instagram, se você não me segue, é carolcodonho.eu, vou deixar aqui pra vocês. E eu falei sobre arrumar a cama, que para algumas pessoas é uma perda de tempo, para outras pessoas é investir tempo, né? Mencionei um livro de um marinheiro dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que ele escreveu um livro Make Your Bed, Faça Sua Cama, e ele fala assim faz toda uma explicação sobre como arrumar a cama pode mudar várias coisas na nossa vida, na nossa mente. A gente já começa o dia mais disciplinado, organizado, e tal. Ou seja, se a gente for ver, até em arrumar a cama existe sim um propósito por trás, que é o que é exatamente mencionado nesse livro. Então, existe de fato um propósito por trás das coisas. E o nosso propósito? Nós vemos na natureza, né, na criação, que tudo tem o seu propósito. Uma árvore, por exemplo, ela tem um propósito, ela foi criada para um propósito, uma função, que é dar frutos. E o mais interessante é que Salomão ele aprendia muito, né, com a natureza. A sabedoria vinha, sim, em observar a natureza e, claro, em contato com Deus. Mas na natureza ele começava a observar propósitos, códigos, chaves em absolutamente tudo. E ele extraía aqueles códigos para a sua vida. Então a árvore é um grande exemplo, até mesmo para nós. A árvore, o propósito dela é dar frutos, né? É servir de abrigo para pássaros, por exemplo. Mas o que é interessante é que na natureza todos esses propósitos a gente vê que nunca é para a própria criação em si, mas sim para servir às outras. Então a árvore, ela não dá frutos para ela mesma, não é ela que come seus próprios frutos. Ela não é, entre aspas, abrigo para si mesma, ela é abrigo para outros pássaros. Então, quando a gente começa a observar na natureza, na criação, todos os propósitos da criação é servir aos outros. E conosco não é diferente. Nós, seres humanos, vamos sentir um sentimento de realização, um sentimento de estar vivendo um propósito quando nós servimos outras pessoas. E isso é incrível. Eu quero que você guarde isso. Porque existem dois tipos de propósito, tá? E que eu vou trazer já aqui para vocês. O primeiro é esse propósito universal, o propósito da criação do plano original para cada coisa, ou para cada pessoa. Isso é servir os outros, ajudar os outros. Tanto é que a gente pergunta o que você gosta. Ah, eu gosto de ajudar pessoas. Mas no quê? E é onde entra a segunda definição de propósito. Então, primeiro, propósito universal. Tudo, absolutamente tudo, vai estar linkado com um propósito quando é para servir outras pessoas. É para aquilo que eu vivi na minha vida vai também servir para ajudar outras pessoas. Nunca é sobre si próprio, tá? Eu quero que vocês guardem muito isso. Por quê? Muitas pessoas estão aí correndo atrás desse propósito para autorrealização. Só que o propósito em si, ele não tem a ver com realização própria, dos desejos próprios, dos próprios sonhos, das próprias ambições, o que quer que seja. Os propósitos, né, da vida sempre vai ser enquanto nós ajudamos outras pessoas, nós transbordamos aquilo que nós já temos para nós, mas, de fato, com o outro, para o outro. Isso é algo que vocês podem perceber em coisas simples, pequenas e coisas grandiosas.
mas sempre é assim que funciona. O propósito de tudo é para servirmos uns aos outros. E a gente vê o exemplo de Cristo, por exemplo, né? O grande propósito de Jesus na Terra não foi para si próprio. Na verdade, ele abriu mão, né? Sacrificou si próprio, literalmente, sacrificou e abriu mão do céu, de toda a plenitude, de tudo que ele tinha de mais maravilhoso e de perfeito, a sua tranquilidade, o seu conforto, para vir aqui na Terra nos servir, nos perdoar, né? Nos trazer misericórdia, nos trazer graça. E a gente vê em toda a Bíblia, por exemplo, que quando Deus pega lá um dos seus servos, seja Moisés, seja Abraão, seja quem quer que seja, José, todo o propósito desses homens e das mulheres, das grandes mulheres, Esther, por exemplo, sempre era em prol de outras pessoas, em prol de um povo. Guardem isso, guardem isso, porque sempre, 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 sempre vai ser sobre nós, e não só sobre mim, e nem só sobre você. Então a gente vê, né, o propósito de Deus quando era, enfim, para libertar o povo de Deus do Egito, ele se usou de uma pessoa, mas para servir e libertar todo um povo. É nisso que se encontra o propósito, tá? Então, o propósito universal sempre vai estar envolvido com isso, tá bom? E aí nós temos, então, agora a segunda definição de propósito, né? A segunda parte do propósito. Como a gente descobrir esse propósito, que é o nosso propósito individual, né? O nosso propósito específico. Então, a gente vê na Bíblia que salvação é individual. Ponto. Porque cada um é individual. Cada ser humano tem um sentimento diferente, uma visão diferente sobre as mesmas coisas. E é sobre essas coisas que nós vamos ser julgados, né? Sobre a nossa consciência. E é única. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa questão do propósito individual, é algo de fato específico que tem a ver com a sua história, com o que você viveu, com o que você passou. Que é só você que sabe, não é mais ninguém. Então, não faz sentido, de fato, a gente querer imitar o propósito um dos outros, a gente vai se frustrar e vai chegar uma hora que a gente vai falar, isso não existe, não dá certo. A pessoa super se realiza com isso, no propósito dela, mas quando eu vou tentar, não faz sentido pra mim, não dá certo. Mas é porque aquele é o propósito dela, é naquele lugar, daquela maneira. E você vai ser diferente, porque você é única, você é único, é individual, é específico. Então, em que sentido, Carol? Como que eu vou saber, então, o que é isso? Fiquem tranquilos. Não é algo de fora, externo, que vocês precisam ir ao mundo em caça para procurar e achar. Muito pelo contrário. É sobre tudo aquilo que já está dentro, no interior de vocês. E eu vou dar uma outra dica preciosa aqui para vocês, que foi algo que me trouxe uma clareza muito grande de tudo aquilo que vai envolver os propósitos de Deus na minha vida, tá? Porque nunca é uma coisa só, em um único lugar, em uma única coisa, porque a gente fica ali agoniado que se não for aquela coisa, não é mais nada. E não é assim, não é assim que funciona. Então existem vários tipos de propósitos para os nossos papéis. Eu, por exemplo, como mulher, como esposa, como mãe, como serva de Deus, eu tenho propósitos diferentes em cada coisa que eu vou fazer. Então, né, tenho o meu filhinho de 1 ano e meio, que tá ali embaixo com a minha mãe. E não sei se tá dando pra ouvir os gritinhos dele, que ele tá gritando lá embaixo. E estou gestante, né, de quase aproximadamente 2 meses, de um outro bebê, outra vida que está sendo gerada em mim. Então, o meu propósito na vida dessas crianças, ele é um propósito diferente, é um propósito de instrução, de treinamento, é um propósito de espelho mesmo, porque eles não vão fazer o que eu falo, eles vão fazer o que eu faço. Isso requer que eu me modele bastante, que eu me molde, que eu busque melhorar a cada dia, porque não é sobre o que eu vou falar para eles fazerem, mas é sobre o que eu faço. E eu já me policio muito, porque eu sei que não vai adiantar eu cobrar deles que eles sejam, por exemplo, pontuais, sendo que eu sei que eu tenho dificuldade em ser pontual, eu vou ser uma hipócrita. Eu tenho que reconhecer isso. Eu falo pra mim mesma, eu vou ser uma hipócrita se eu quiser ficar exigindo do meu filho, falando que ele tem que fazer algo que eu não faço. Eu vou entrar numa descredibilidade absurda se eu não fazer isso. Se eu não ir atrás e lutar pra mim desenvolver essa habilidade em mim. Eu já não tenho? Ok, beleza, mas o que eu posso fazer pra mudar? O que eu posso fazer pra melhorar? Porque o meu propósito na vida dessas crianças é esse espelho de exemplo
que, né, claro que eu também vou sempre inclinar eles pro verdadeiro exemplo, que não sou eu não, que eu não sou exemplo de nada, se for ver na vida, eu sou exemplo de Cristo. Então, tudo que eu fizer que imita esse grande exemplo na minha vida, que é Cristo, então aí sim eu vou estar conseguindo dar algum exemplo bom para os meus filhos. Agora, aquilo que eu acho da minha consciência, do meu pensamento que é bom, mas não bate com o meu grande exemplo da minha vida, que é o Senhor, diz, se não condiz uma coisa com a outra, então eu não posso dizer que eu sou um grande exemplo, porque se não condiz com aquele que é de fato um exemplo, então quem sou eu na fila do pão, né? Eu não sei mais do que ele. Então eu fico nessa busca, sabe, de me tornar cada vez mais parecida com Cristo, porque tem um propósito na minha casa com os meus filhos para dar esse exemplo, refletir e espelhar o exemplo de Cristo e nos mínimos detalhes, tá? Então esse é o meu papel, o meu propósito com os meus filhos. E tem o meu propósito como esposa, por exemplo, né? Tenho aí uma forma de servir ao meu esposo, não é sobre, né, eu exigir dele coisas que, né, enfim, eu mesma não faço também, mas é principalmente sobre uma questão de aprendermos um com o outro. É sobre a gente buscar ser melhores juntos. Então tá, o que eu posso fazer para te servir e você servir a mim? Porque é um conjunto. Então, o nosso propósito juntos já vai ser diferente, já vai ser de crescer juntos, de mudar juntos, de, enfim, ter projetos juntos, o que quer que seja, e de apoio um ao outro. Então vão ser coisas diferentes, né? Vou ser uma auxiliadora e assim por diante. E tem os propósitos de vida, tem de pessoas que, né, o propósito de carreira, ou, enfim, com um povo mesmo no geral. E hoje eu tenho clareza de que eu tenho um propósito aqui na internet com vocês, sabe? É algo que eu já tentei fugir, eu confesso, porque dá trabalho, né? Dá trabalho sim. A gente tem que se manter ali firme nesse propósito, dá trabalho. Mas é algo que vale a pena, porque eu sei que não é por interesses próprios. Se fosse, eu acho que eu já teria parado, não é por ambições ou algo do tipo, mas é porque realmente existe uma causa maior. E você vai perceber que o verdadeiro propósito, né, os verdadeiros propósitos, eles sempre vão envolver causas maiores do que nós. Não é sobre nós, é sobre outras pessoas, é sobre um povo, é sobre outras pessoas que vão ser abençoadas com a bênção que nós um dia recebemos. Então não faz sentido eu receber uma bênção de Deus e guardar só pra mim, sabe? Eu querer guardar, ai meu precioso, e não compartilhar isso, porque mais pessoas também precisam e merecem ser abençoadas da mesma forma que eu fui. Então, quando a gente fala de propósito, sempre envolve também uma causa muito maior, que é muito maior do que nós mesmos, sabe? Então, isso foi outra coisa também que me ajudou demais a entender sobre o meu propósito. A última, eu acho que a última visão sobre o propósito, que de fato acho que é o mais esclarecedor para mim, eu até comentei nos meus stories hoje também, que é o que tem a ver os nossos bloqueios, as nossas dores, as nossas maiores feridas com o nosso propósito. Eu já vou chegar até mais pertinho aqui para te falar uma frase que eu quero que fique gravada na sua mente, no seu coração, assim como ficou na minha, e que essa frase ecoe toda vez que você sentir necessário. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. A sua dor tem intimidade com o seu propósito. E a sua ferida tem um propósito em curar outras feridas. Isso foi uma das coisas que mais abriu a minha mente, porque de fato a gente já observa isso também na história, né? A gente estava mencionando aqui as histórias da Bíblia, por exemplo, e o mais interessante, né, os exemplos que a gente começa a observar é que, por exemplo, Moisés é mencionado que ele era um homem gago, ele tinha um problema na fala. Então essa é uma das primeiras coisas que ele falou assim, mas eu, como assim? Eu vou representar o povo, vou representar Deus pro faraó, mas como assim? Você porta a voz de Deus, Criador, sendo que a minha voz mesmo, eu sou gago. Então essa foi a primeira coisa que ele já falou. E foi a primeira coisa que Deus chegou e falou assim, deixou claro que é para você reconhecer que é sobre o que eu vou fazer através de você e não o que você vai fazer pelas suas condições. Então, mais uma dica que fica aqui para você. Quando você não faço ideia do que é meu propósito. Lembre das suas dificuldades. Lembre dos seus bloqueios. Porque
A gente vê isso em Moisés, mas a gente vê isso principalmente em Abraão também. Abraão hoje ele é conhecido como pai da fé, né? Oh, pai da fé. Só que quando a gente vê no histórico como era Abraão, ai, como eu posso falar isso sem ser deselegante? Tá me coçando aqui pra rasgar o verbo, eu acho que eu vou rasgar. Ai, ai, Abraão era um cagão, gente. Ele era medroso demais. Ele era muito medroso, tá? Vocês podem ver. Ele preferia correr o risco de perder a esposa, né? De entregar a própria esposa na mão de faraós e de reis, com medo de morrer. E detalhe importantíssimo, mesmo depois de Deus, o Todo-Poderoso, chegar e falar para ele em voz humana: olha, Abraão, presta atenção. Eu estou contigo, não vou deixar ninguém tocar naquilo que é seu. Fique em paz que eu estou te guardando. Então você vai, que eu estou indo na frente. Confie em mim. Eu não vou deixar tocar em nada daquilo que é seu. Mas a mesma coisa que falar com a parede, né? Ele ia lá, não temas. E ele fazia o quê? Temia. Temia com medo de morrer. E aí ele preferia fazer o quê? Mentir. Ocultar a verdade. Falava que Sara não era esposa dele, deixava eles acreditar que era só irmã. E ele preferia entregar a própria esposa na mão de outros homens. Para deixar ir para o harém, né, de um faraó e de um rei. Isso aconteceu 2 vezes, a história se repetiu. Com medo de morrer, porque naquela época os grandes reis, né, homens de autoridade de poder, matavam as esposas, matavam os esposos, os maridos das mulheres muito bonitas, muito belas. E Sara era uma mulher com uma beleza assim imensurável, uma beleza que chamava atenção por onde ela passava. E ele sabia que os reis matavam os maridos exatamente para ficar com as mulheres muito bonitas. Então, com medo de morrer, porque ele sabia que a esposa dele era deslumbrante, ele mentia. Ele preferia entregar a esposa na mão pra ir lá pro harém dos caras com medo de morrer. E isso aconteceu várias e várias vezes, né? Tanto nessas 2 vezes com a esposa, mas em outras situações também com medo. E mesmo Deus falando, não temas, mas ele temia. Então aqui a gente observa o que? O bloqueio. O maior bloqueio de Abraão era o seu medo. Mas quando ele superou esse medo de fato, esse medo foi convertido para o propósito, então virou a fé. E ele passou de pai do medo para o pai da fé. O bloqueio dele, intimidade com o propósito. Bonito, né? Profundo, né? Eu fico chocada até hoje com isso. E eu observo diariamente isso em mim. E uma das coisas que eu mencionei nos stories hoje foi exatamente isso. Gente, eu tenho tanta dificuldade com autodisciplina, tanta dificuldade com horário, tanta dificuldade de estabelecer algo assim, de fazer. Pra quem não sabe, eu fui diagnosticada com TDAH e realmente cada dia que passa eu vejo quanto é um transtorno mesmo, que transtorna a minha vida, assim, de coisas absurdas. Não é uma distraçãozinha normal, igual acontece com qualquer ser humano. É numa frequência, numa intensidade absurda, o dia inteiro, toda hora, o tempo todo. Mesmo quando eu corro do celular, porque eu sei que ele piora, sabe? As redes sociais, enfim. Então, é algo que eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade. Recentemente eu tava fazendo um curso de foco, de disciplina e tal, gestão do tempo, porque é uma dificuldade, mas eu não quero aceitar que essa dificuldade me domine. Então eu tô buscando, dando realmente o meu melhor para dominar sobre ela. É eu sobre fazer a minha parte, eu sei que Deus vai fazer a dele, sabe? Sozinha não darei conta mesmo, mas é um trabalho em equipe, eu continuo dependendo de Deus. É algo que eu tenho tanta dificuldade que eu tenho certeza, assim, ó, plena, que eu ainda vou chegar um dia aqui e vou ajudar vocês exatamente nisso, porque eu sei como que é. E aí é onde entra o que? A nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Por quê? Se é sobre ajudar outras pessoas, naquilo que a gente tem uma dor mesmo muito forte, aquilo vai trazer uma compreensão pra gente muito grande. Coisa que quem não passou por aquilo não sabe como que é. Essa dor, gente, as nossas feridas, as nossas experiências, os nossos bloqueios, depois de vencidos e superados, eles nos dão uma coisa chamada autoridade. Eles nos dão autoridade no assunto.
É uma autoridade na prática ali. É uma autoridade que muitas pessoas têm, né, até diplomas que dão uma autoridade da teoria para exercer, mas que na prática elas nunca vivenciaram. E quando você vai conversar com alguém que nunca talvez estudou sobre o assunto, mas que passou por aquilo, você vai sentir uma energia muito diferente, uma entrega muito diferente, porque quem sentiu na pele sabe. E aí é quando a gente tem uma compreensão muito genuína. Quando eu passei pela depressão, né, e por crises fortíssimas de ansiedade, mal eu sabia que ali Deus estava me forjando e me dando uma autoridade para hoje ajudar outras mulheres que passam por isso. Mulheres que, pela graça de Deus, Deus me deu a honra de ser um meio, né, um caminho, de elas, enfim, alcançarem liberdades emocionais que mesmo com muitos anos de terapia, de psicólogos, de psiquiatras, enfim, de tratamentos, elas não conseguiam, sabe? Depois de muitos anos. Deus me deu a graça de ver esses frutos, sabe? Eu tive uma turma de mentoria, né? Eu estava gestante também, inclusive, do meu primeiro filho na época. E eu lancei minha primeira mentoria, minha primeira turma de mentoria, que foi a Emoções. Foi uma mentoria em grupo e foi, assim, uma bênção, porque eu pude ver os frutos, dando frutos na vida de todas elas, porque eu não coloquei as minhas próprias ambições. Eu sabia que tinha um propósito maior do que eu ali, sabe? De alguém maior do que eu. Então, é sobre servir com aquilo que me foi servido. É sobre abençoar as pessoas com aquilo que me foi abençoado. Eu lembro que, assim, foi extraordinário. Não dá nem pra falar, assim, que sou quase que até emocionada, porque eu sei que não era algo que só eu tinha a oferecer, sabe? E o nosso propósito mais profundo no seu auge, ele não vai ser só aquilo de que nós temos a oferecer, mas vai vir uma graça muito maior. Vai acontecer coisas que você vai reconhecer que, meu, sozinha não dava conta. Você vê que tem ali um derramamento mesmo de uma graça através de você. E aí é o auge do propósito, assim, quando realmente não é sobre você, sabe? Você é só um mensageiro. Enfim, isso foi uma das coisas que mais esclareceu na minha vida. E eu entendi que eu entendia mais a dor delas do que os profissionais que elas recorriam. E eu tenho buscado, sim, né, capacitação, não é sobre achismos, eu tenho estudado bastante. Então, tudo que eu tenho estudado na teoria, eu juntei com a minha prática, com a minha vida. E eu até tenho um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que esse daqui também é uma vitória muito grande. Participando de uma das mentorias, eu participei de um projeto com outras alunas, que era a escritura de um livro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo oficialmente. Sou coautora de um livro com outras grandes mulheres. E nós escrevemos juntas esse livro, que é o Vozes Curativas. É exatamente sobre isso. É um livro de propósito. Tem aqui os nomes de todas elas. As fotos, ó. Olha que lindo. Eu tô aqui, ó, do lado da Val, querida. Assim, mulheres muito especiais, Noemi, a Rejane, mulheres que eu vou carregar pro resto da minha vida juntas. E juntas nós nos unimos para relatar os nossos momentos de maior dor. O Vozes Curativas é exatamente sobre isso, sobre transformar as nossas feridas em cura para outras pessoas. Isso é algo assim, gente, surreal, porque é o auge da vida com propósito. É quando você aprende a transformar as suas dores e as suas feridas em propósito. Usar disso que te feriu por tanto tempo para superar, fechar essa ferida e usar dela para curar outras. Quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu machuquei aqui, mas as pessoas não me entendem porque elas não se machucaram também, você chegar e mostrar assim, olha, eu te entendo perfeitamente, eu também tenho a cicatriz aqui da mesma ferida que você carrega aberta. A minha já tá fechada. E eu consigo te ajudar a fechar também. Isso não tem preço. Não tem. E toda vez que eu lembro das minhas dificuldades, das minhas dores, de, sei lá, às vezes depende de acordar, de abrir os meus olhos, acordar pra vida, levantar da minha cama
eu lembro que existem muitas mulheres que estão até hoje passando por isso. E aí é algo que eu não consigo mais me calar, sabe? É algo que quando você entende, se você não libera essa cura para outras pessoas, isso começa a se tornar veneno para você mesmo. Porque não é sobre mim. Não é uma bênção para mim carregar sozinha, para só eu ser abençoada. Quando a gente não abençoa as outras pessoas com isso, parece que isso vai perdendo sentido, vai perdendo a cor. Então, de fato, os nossos bloqueios, nossos maiores bloqueios e momentos de dor têm intimidade com os nossos propósitos. E hoje eu conheço mulheres extraordinárias, como a Debbie, por exemplo, que eu tenho conversado com ela esses últimos dias. Enfim, mulheres que passaram por abusos desde a infância. Uma coisa que não dá nem para imaginar como que deve ser. Eu não sei. Eu não sei. Só de imaginar me rasga o coração. Mas mulheres que passaram por isso, que venceram isso. Não sozinhas, porque também nunca é sozinhas, né? Também foi através de outras vidas, mas que hoje elas estão num trabalho maravilhoso, com um propósito maravilhoso, resgatando outras mulheres do abuso também. E cada dia que passa, cada vez, quanto mais eu entro nesse mundo da psicanálise mesmo, mais pessoas eu conheço. Mais e mais pessoas que eu conheço que passam exatamente por isso. Coisas que, para muitos, é o fim. Pessoas que já têm um índice a querer acabar com a própria vida porque acha que não tem mais como viver, porque passou por isso, mas não entende que existe um propósito também por trás. E detalhe, tá? Quero deixar um alerta aqui. Não é do propósito de Deus que isso aconteça na sua vida para você ter que ajudar outras pessoas. Deus nunca deseja o mal para ninguém. Nunca. Deus não deseja. Deus não planeja na nossa vida males, mas muitas coisas de ruim que aconteceu na minha vida foi por consequência dos meus atos, por exemplo, ou dos atos de negligência de outras pessoas, infelizmente, porque o mal está no ser humano, não em Deus. E por essas consequências acontecem coisas que muitas das vezes ele não queria que acontecesse, mas já que aconteceu, então ele transforma isso de alguma maneira para o seu bem. E é onde entra aquele versículo maravilhoso de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E são todas. Eu recitei esse versículo todos os dias. Quando meu marido ficou hospitalizado e internado por 10 dias na psiquiatria, com um surto psicótico foi mais do que um burnout, foi bem terrível. E eu estava grávida de 7 meses. Eu recitei isso em voz alta todos os dias. Eu não me permiti me afundar na preocupação e no medo, porque eu já entendi, olha, eu não quero saber. Se isso aconteceu, tem um propósito e alguma coisa acontecendo, e eu também não quero esperar anos passarem pra mim. Ah, agora eu entendi. Não, eu quero entender agora. Tem algum propósito, alguma coisa que tá acontecendo aqui agora, através disso, que parece algo muito ruim, mas vai se transformar em algo de bom. Se é todas as coisas que cooperam para o bem, então se é todas, é inclusive as ruins, e vão cooperar para o bem, não é para o mal. E eu me repetia isso todos os dias. Todos os dias que ele estava naquele lugar, várias vezes por dia. Eu vivenciei ali os piores momentos da minha vida. Posso falar pra vocês com toda certeza, os piores. Despedida no aeroporto do Brasil ficou no chinelo. Dos tipos de despedida, as cenas vivenciadas naquele hospital foi, assim, terrível. Mas eu falo isso com alívio, não com trauma. Com um sentimento de aprendizado, de fortalecimento, sabe? E não com, nossa, não consigo nem lembrar. É doloroso lembrar, mas é muito bom pegar essa dor e usar hoje de propósito, sabe? É usar mesmo de propósito. E aqui estou eu, transformando em combustível coisas que foram tão difíceis para mim. Transforme em combustível tudo aquilo que é de negativo para se tornar em positivo. Converta e use de propósito. Tem até um exercício que eu faço em sessões online, que é um currículo de vida, que para a gente descobrir o nosso propósito, aonde que a gente vai, enfim, se inclinar, através das brincadeiras que a gente gostava de brincar na época de infância. Então, um exemplo que eu mais gostava de brincar era de escolinha.
era explicar e falar demais. Por muito tempo foi um bloqueio, entre aspas, pra mim, porque na verdade era inconveniente o tanto que eu falava, mas eu entendi que eu tinha que falar muito, esse dom de falar era para ser usado num momento específico, para uma causa específica, e aqui estamos nós. Então, muitas coisas realmente parecem ruins, parecem defeitos, bem assim estruturados, a gente consegue se entender que aquilo também é para ser usado para o nosso propósito. Deixem também, se vocês quiserem, aqui embaixo, algumas sugestões de outros temas para abordar dessa maneira, para a gente mudar de fato a nossa visão sobre, às vezes, as mesmas coisas que tá todo mundo falando, mas de uma forma diferente, para a gente enxergar diferente as mesmas coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e eu espero que isso te trouxe, de fato, esse vídeo te traga clareza, para você entender cada vez mais aonde que você, agindo, falando, fazendo, você vai ser usada para um propósito muito maior, tá bom? Antes de sair desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a seguir lá no Instagram, a deixar uma curtida, que não custa nada para você, mas ajuda muito a mim e a outras pessoas que nós vamos servir, inclusive com esse vídeo, porque não é sobre mim, é sobre nós. E que outras pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo, que um dia eu fui tão abençoada, até estar aqui onde eu estou hoje, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.